O final do caso Johnny Depp e Amber Heard, para mim, representa um marco na história de embates relacionados à violência doméstica nos últimos anos. Pois todos nós sabemos que as mulheres passam por cima dos homens como tratores de esteira. Caiu na justiça, acusação de violência doméstica, realmente é difícil uma escapatória. Sendo culpado ou não sendo. Johnny Depp sofreu cancelamento em seus filmes e gastou milhões em advogados, apenas para rebater a acusação de uma mulher modernete desequilibrada. Esse fenômeno das modernetes com desequilibradas ou que alegam estar desequilibradas, isso pode ser um subterfúgio, mas parece que a ideologia feminina realmente mexe com o cérebro delas. Isso parece ter se tornado um padrão entre as mulheres jovens atuais e até nem jovens também. Acusação de ambas as partes, mas só que nesse caso Johnny tinha gravações. Por isso, meus caros, a importância que eu sempre disse aqui de vocês gravarem tudo, quando perceberem que as coisas estão começando a sair do controle. Ou vocês acham que a situação vai sair do controle. Porque se fosse só o depoimento dele, palavra contra palavra, ele não teria chance. A palavra da mulher, ela tem um peso, assim, simplesmente absurdo. Então, esses subterfúgios que vocês podem usar, não é subterfúgio, são precauções. Pode soar como um investimento jogado fora, mas isso pode salvar a vida de vocês. Ela foi condenada a pagar 10 milhões e ele 2 milhões. Isso que aconteceu foi uma vitória, porque sempre o que a mulher diz é tomada como verdade por todos, desde a sociedade até os maiores representantes de qualquer país, principalmente da ala ocidentalizada. Só que, vejam, eu descobri aqui as reportagens sobre o caso. Vejam a patifaria da Globo e de outras mídias. Eu peguei aqui uma passagem de uma reportagem do portal G1 da Globo. Vejam só. Julgamento vai ser catastrófico para vítimas de abuso, opinam ativistas. Já estão falando ativistas. Lógico, se são ativistas feministas, esperava-se que tipo de declaração? É a mesma coisa que entrevistar o Xi Jinping, lá da China, e perguntar se ele considera Taiwan como uma província rebelde. Qual será a resposta dele? Então, aqui a matéria: o julgamento por difamação nos Estados Unidos entre os atores Johnny Depp e Amber Heard e a decisão de televisioná-lo terá um impacto potencialmente catastrófico para as vítimas de abuso, afirmam diversas mulheres vinculadas aos temas da violência doméstica e das agressões sexuais. Realmente vai ter um impacto catastrófico,
Pois agora, tomara que isso abra uma brecha nessa montanha de acusações falsas que entulham delegacias e fóruns. Que vocês sabem que a maioria são falsas, comprovadamente são falsas. Mas a mídia dá um jeito, o establishment dá um jeito de varrer para baixo do tapete. Mas sempre o cara vai procurar e acha e traz à tona. É uma catástrofe mesmo, porque isso pode ser um encorajamento que falta aos homens para irem até as últimas consequências. A juíza, que é a matéria, Penny Ascarat, decidiu permitir, semanas antes do início do julgamento, a presença de câmeras no Tribunal Estadual, temendo que, se não o fizesse, muitos repórteres apareceriam para acompanhar o caso. Não vejo nenhuma boa razão para não permitir as câmeras, disse Ascarat. Segundo a revista Variety, uma decisão que os advogados do aço de Piratas do Caribe endossaram, mas que a defesa de Heard tentou impedir em vão. Lógico, a pessoa que está mentindo, ela vai querer sempre menos holofotes, menos mídia, para que a narrativa mentirosa dela tenha mais impacto. Michelle Dauber, professora de Direito na Universidade de Stanford e ativista contra as agressões sexuais no ambiente universitário. Depois não tem ativismo nas universidades. Considerou a decisão da juíza como a pior para as vítimas em décadas, o que revela uma profunda falta de compreensão por parte da juíza sobre a violência sexual. Claro, a exposição do Johnny Depp não afeta. Somente as semideusas do Olimpo, que podem acusar a seu bel prazer longe das câmeras. Heard se viu obrigada a descrever seu suposto estupro com detalhes gráficos na televisão. Isso comove a consciência e deveria ofender todas as mulheres e vítimas, independentemente de concordar com o veredito ou não, ressaltou Dauber. Dauber explicou que o último caso do qual ela se lembra que uma vítima de estupro foi obrigada a testemunhar publicamente ocorreu em 1983. Quer dizer, essas ativistas, elas consideram a palavra da mulher assim como caso encerrado, né? Então, se a mulher disse que foi estrufada, é porque foi. E elas não arredam pé. Pode perícia comprovar que não, tudo pode comprovar que não. Mas para elas ocorreu. O mesmo caso da Mari Ferrer. Foi comprovado que não houve aquilo que ela alegou, e mesmo assim as ativistas e mulheres intoxicadas bateram o martelo dizendo que houve sim. Não há forma de justificar a decisão da juíza de permitir câmeras nesse caso. Não existe interesse público nesse caso que possa compensar o dano causado, opinou. Por outro lado, argumentou que todas as vítimas vão pensar 2 vezes antes de se apresentar e buscar uma ordem de restrição ou contar a alguém sobre qualquer abuso que esteja experimentando depois disso. As mulheres podem acabar feridas, inclusive mortas, a não buscar ajuda. Esse foi um completo desastre, frisou. Não. Isso poderá servir como um inibidor para falsas acusações, visto que as aproveitadoras de plantão vão pensar 5 vezes antes de entrar com um processo contra um homem inocente. Porque até agora elas acusam e se não provam nada,
saem tranquilamente sem punição nenhuma. O julgamento cativou uma audiência mundial que não está acostumada a ver acusações de agressão sexual e as intimidades de um casal nos tribunais. E isso, independentemente das opiniões sobre o veredito, é um problema, afirmou Ruth Glenn, presidente da Coalizão Nacional contra a Violência Doméstica. Claro, é um seríssimo problema, pois a Amber Heard perdeu. Se tivesse ganhado, essa senhora estaria abrindo champanhe em comemoração. Agora, vejam só, misoginia pura. Dauber, que foi alvo de abusos online por twittar sobre o caso, disse também que isso revela a crescente reação contrária à defesa dos direitos das mulheres nos Estados Unidos. Peraí, direitos? Ainda elas têm a cara de pau em falar de direitos. Isso, o que as mulheres têm hoje em dia são privilégios que nem o rei Luís XIV da França, mais conhecido como Rei Sol, sonharia ter. Ele poderia ser derrubado. Ele tinha menos poder do que uma mulher comum hoje em dia. A opinião pública se manteve forte ao lado de Depp, com Heard servindo de alvo de inúmeras postagens e memes nas redes, alguns dos quais Dauber descreveu como misoginia pura. Ah, que coisa, né? Como se as mulheres no mundo todo não tivessem feito a mesma coisa. Praticamente todas a favor da Amber. Memes, deboches, duvidando do Johnny Depp. É só vocês entrarem em uma página de notícias que relata uma mulher que tomou providências, digamos, drásticas contra seus ex-companheiros. Vocês sabem do que eu estou falando. E reparem o comentário das mulheres. Reparem no que elas dizem. E as carinhas de riso na reportagem. O veredito foi recebido com festa por muitos expoentes da direita política, afirmou Dauber, incluídas mensagens como no Twitter de Donald Trump Jr., filho do ex-presidente republicano e do poderoso Comitê Judicial republicano da Câmara dos Representantes. Heard foi metaforicamente alcatroada e emplumada, e o veredito deixa claro que, por ora, a reação violenta contra os direitos das mulheres está tomando o controle, escreveu. É brincadeira. Ademais, citou os temores em torno da possibilidade da Suprema Corte dos Estados Unidos anular o direito ao aborto. Incrível. Elas perdem uma a muito custo, com o cara tendo que gastar milhões, perder contratos, e saem papagaiando que estamos entrando em um período obscuro, de trevas, em que as mulheres serão submetidas ao açoite em praça pública. Para muitos, o caso Depp-Heard também lança dúvidas sobre o futuro do movimento Me Too, o movimento criado a partir da hashtag de 2017 que encorajava as mulheres a denunciar os homens que haviam abusado delas. Pois eu torço para que esse movimento caia em descrédito. Quanto mais denúncias falsas forem desmascaradas, mais esses movimentos perdem força. Senhoras, chegou a hora de sentir um pouco do que os homens passam. Um pouco. Vocês não sentiram nada ainda. E é muito pouco ainda. Mas creio que com o tempo vai aumentar. E vocês
mesmas vão nos ajudar. Porque quanto mais vocês insistirem nessas denúncias falsas, quanto mais vocês apoiarem essas leis que estão como um torniquete apertando os homens, vai ser pior para vocês. Isso vai se virar contra vocês. Agora, para finalizar, é muito estranho os sujeitos que querem que os homens continuem a manter relacionamentos comemorarem a vitória do Johnny Depp. Os caras largam os homens na fogueira do sistema e depois comemoram quando um deles gasta milhões para se safar. Estranho isso. Falta um pouco de coerência nesse discurso. Você vem em público dizer que é possível, em pleno ano de 2022, aumentar o seu VSM, usar algumas técnicas, táticas de aproximação de mulheres, de que as coisas não são tão complicadas assim. E aí, quando acontece um caso desses aí, eles ficam se vangloriando. Mas como? Os caras jogam os homens nesse sistema, ao invés de tirá-los do sistema, eles jogam os caras dentro do sistema e daí depois ficam comemorando a vitória suada de um cara. Olha, pessoal, vocês têm que começar a prestar atenção aí no que vocês estão consumindo, hein? Eu acho que tem canais aí que já deram adeus. Infelizmente, é isso aí que eu estou vendo. Deram adeus e já não fazem parte da nossa narrativa, do nosso discurso, do nosso combate, nosso objetivo de salvar os homens, de mostrar o sistema, como o sistema feminista funciona, como ele pode jogar um homem na sarjeta. Esse pessoal aí, eu já não considero eles como parte dos canais aí que estão tentando ajudar os homens. Não os considero mais. Podem passar de 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Para mim, eles estão em outro patamar. Eles já não fazem parte dos nossos objetivos. Eles escolheram um outro tipo de abordagem. Então, será outro tipo de abordagem que eles vão seguir. A abordagem que nós vamos seguir vai ser, pelo menos, vai ser essa. Que está dando resultado, que está formando massa crítica. Então é isso aí, senhores. Foi realmente emblemática essa vitória do Johnny Depp, suada. Vamos ver se ele consegue aí emplacar aí a carreira dele. Não seja cancelado, né? Porque o cara é um ótimo ator, apesar que eu nunca fui fã dele, né? De carteirinha, mas não dá para dizer que ele é um mau ator. Tem filmes ótimos. E isso tomara que sirva para ele como lição, né?
Esses caras aí que começam a ganhar muito dinheiro, muita fama, eles entram em um mundo paralelo. E aí começam a surgir essas mulheres que também ganham muito dinheiro, que ganham muita fama, e elas são todas piradas da cabeça. E quando não se separam e limpam os trocos do homem, elas aprontam toda uma lambança contra o cara para jogar o cara na sarjeta. Tomara que ele tenha aprendido um pouco dessa lição. Era isso aí, pessoal. Até mais.